começar vídeo com notícia ruim, mas é o que a gente tem para hoje, principalmente nesse mês que é o mês Pride. Eu vou aqui ler para você uma reportagem que eu vou deixar aqui um print dela, e se você quiser mais detalhes, tá na descrição desse vídeo todos os links aqui do G1 que a gente vai conversar sobre esse conteúdo. E me desculpa aí a qualidade, porque eu não tenho equipamento, então estou fazendo com o que eu tenho aqui disponível. Vamos lá. Título da reportagem do G1: Sapatão filha... Ai, gente. Casal é vítima de homofobia em supermercado de BH. Vídeo. Vítimas procuraram a polícia e relataram que agressores ficaram incomodados com a criança que estava com elas ter duas mães. Até o momento, ninguém é preso. Estabelecimento lamenta o episódio. Já vou falando que eu tenho dislexia e não vou editar esse vídeo, então desculpa aí se eu mudar as palavras. Não vou ler também tudo, porque eu quero ainda trazer um outro reportagem aqui, senão vai ficar muito longo e a gente não vai conseguir debater o que a gente precisa. Um casal de mulheres foi alvo de ofensas homofóbicas. Eu acho engraçado, a galera não coloca lesbofóbica, coloca homofóbica, como se homem e mulher fosse a mesma coisa. Isso me irrita absurdamente, porque tem diferença sim das violências. Homofobia, geralmente a gente fala para homens. Lesbofobia, a gente fala para mulheres, quando aquele hate é específico para mulheres. Vamos lá. Vamos de novo. G1. Um casal de mulheres foi alvo de ofensas homofóbicas durante uma discussão em uma fila de supermercado no bairro Nova Suíça, região oeste de Belo Horizonte. Nesse domingo, dia 8, parte dos insultos foi gravado pelas vítimas. Segundo o relato das vítimas, a polícia, o episódio começou quando um ou outro casal formado por Paulo Henrique Moreira Cordeiro, de 35 anos, e Graciane Alves da Silva, de 47, começou a insultar a perceber que as vítimas estavam acompanhadas de um filho menor em processo de adoção. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam na fila do mercado quando viram o casal posicionado logo atrás, ironizando o fato de tratar de duas mães. Só vou ler mais um parágrafo. Em seguida, ainda, segundo denúncia das vítimas, Graciana começou a empurrar o carrinho de compras de uma das mulheres. Ao ser questionada e pedida para aguardar, a suposta repetiu a ação com mais força. Ainda segundo o relato, Paulo Henrique Moreira passou então a ofender verbalmente as vítimas com insultos de teor homofóbicos. A discussão foi registrada em vídeo pelas mulheres. Aí tá o vídeo, enfim, tem mais coisa aqui que elas relatam. Aí, gente, como se a gente tá no mês do orgulho, né? Que os debates sobre violências ganham mais destaque. Aí a gente também achou que pelo G1, uma outra reportagem que tá aqui também esse print. O homem que praticou homofobia contra o casal em supermercado do Belo Horizonte já agrediu jovem em sauna gay. Nos últimos anos, Paulo Henrique Mariano Cordeiro, de 35 anos, esteve envolvido em 5 registros policiais. Em um dos casos, ele é acusado de bater na própria tia. Vamos reportagem. O homem que praticou homofobia em um mercado... Lesbofobia, não homofobia. O homem que praticou lesbofobia em um mercado do Belo Horizonte, no dia 8, bateu em um jovem dentro de uma sauna gay. Então, assim, ele tem nem a desculpa de falar assim, eu tava passando ali em frente, aí eu não gostei daquele carinha, achei ele muito gay, então eu vou lá e agredir ele. Não, ele tava dentro. Então, assim, o que o homofóbico vai fazer dentro de uma sauna gay, sendo que ele não gosta de gay, sendo que ele é homofóbico? Nos últimos anos, Paulo Henrique Moreira Cordeiro, de 35 anos, esteve envolvido ao menos em 5 casos de agressão registrados na polícia. Então pode ter mais, mas é que não foram registrados. No mais recente, um casal de mulheres acompanhado do filho, procurado pelo G1, o homem não se posicionou sobre as ocorrências em que foi citado até a última atualização dessa reportagem. Aí tem aqui agressão na sala. Em 2009, Paulo Henrique Moreira Cordeiro, a época com 19 anos, então já era maior de idade, foi levado a uma delegacia depois de agredir um jovem de 22 anos dentro de uma sauna gay no centro de Belo Horizonte. A polícia militar, o jovem relatou que os dois homens se aproximaram e chamaram para conversar. Em seguida, eles começaram a agressão. De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos seguraram o jovem pelo pescoço e deram socos no rosto dele. Não há versão de Paulo Henrique no documento. Em nota, a polícia informou que o suspeito chegou a ser conduzido na ocasião, assinou o termo circunstanciado de ocorrência, TCO, e comprometendo-se a comparecer ao juizado especial criminal. Em seguida, ele foi liberado.
Aí tem uma briga na portaria aqui que eles relatam o conflito familiar, menor infrator e a ofensa no mercado. Gente, essa aí é a família tradicional brasileira, né? Mas a questão nem é essa. A questão é que a gente está vivendo um cenário em que você não precisa concordar com o que as meninas fazem entre quatro paredes. Você não precisa concordar se elas vão ou não adotar um filho. Até porque tem um monte de casal hétero que coloca esses filhos no mundo, não quer nem saber. E aí vai um casal lésbico e resolve adotar e aí não pode e tem que sofrer hate desse macho escroto aí. A questão é que a gente precisa viver em sociedade. Você não precisa concordar com nada do que o outro faz dentro da vida dele. Ah, mas é a minha religião. Beleza, segue a sua religião, segue os preceitos da sua religião dentro da sua convivência, dentro do que é você. Não vem impor as suas vivências, não vem impor as suas regras, o que você acredita para o outro, porque o outro tem nada a ver com a sua vida. E a gente vive no estado laico. Então eu tenho o direito também de não aceitar viver de acordo com a sua religião, entendeu? Mas dentro de uma sociedade, a gente precisa se entender. E a gente, mesmo discordando da vivência do outro, a gente precisa respeitar. Então meu vídeo aqui é pra você, se você tem algum hate com a questão LGBTQIA+, eu queria te deixar o seguinte convite. Velho, vai cuidar da sua vida. Acha o seu grupinho. Porque a gente vai ter que se conviver. Se você ter hate, você falando que a gente não merece ver sociedade, você praticando agressão, não vai deixar de exterminar a LGBTfobia, não vai deixar de existir gay, não vai deixar de existir sapatão, não vai deixar de existir trans. Primeiro porque, se você der uma olhadinha na história, vai ver que existe pessoa LGBTQIA+, desde lá atrás. Então a gente já existe. O que está acontecendo hoje é que a gente só pode falar o que a gente é. O que antes era escondido por causa de pessoas como você, sabe? Só que hoje não tem mais sentido a gente viver em uma sociedade que a gente tem que esconder quem a gente é. Então a gente vem assim com orgulho, por causa disso que esse mês de junho a gente fala sobre orgulho LGBT, que foi uma data do dia 28 de junho, quando a comunidade, não a sociedade, quando a comunidade se organizou realmente enquanto movimento de militância para lutar por um direito, que inclusive era um direito contra a violência, em que os policiais bateram no Stonewall, né, que é um bar lá em Nova York, que fica em Greenwich Village, existe até hoje esse bar. Então eles bateram lá por causa da violência policial, foram super, já vinha, né, acontecendo essa violência com muito tempo, assim. Então a comunidade cansou dessa violência e revoltou, e aí aconteceu o que a gente chama de rebelião de Stonewall, que foi um quebra-quebra por tudo quanto é lado, uma galera foi presa, depois teve a primeira parada LGBTQIA+ do mundo, que a gente se organizou para lutar pelos seus direitos. Então isso já vem, cara, na história, já vem acontecendo há muito tempo. Você ser isso só te mostra como um grande filho da puta que você é, sabe? Porque você é uma pessoa que, desculpa, não tem uma consciência sobre preconceito, sobre os seus preconceitos, sobre o quanto machista você é, o quanto você é preconceituoso, e só impacta em essas questões jurídicas, sabe? E só impacta em questões piores. Hoje eu acabei de abrir o Instagram e vi que a própria Erika Ailton denunciou esse caso e pediu para o Ministério Público, né, olhar, analisar isso. Então a gente vai ter aí uma questão talvez com mais intensidade nesses casos. A gente não precisa chegar nisso. Não se escolhe ser LGBTQIA+, mas se escolhe não ser LGBTfóbico. Pense nisso.